Cadê o depoimento de um dos presos, por favor? Pode colocar aí do lado esquerdo. Ele conta tudo o que sabe. Pode pôr no ar, por favor, e mantém do lado direito as imagens ao vivo da mata, aguardando o posicionamento da Polícia Civil. Encontraram algo realmente? É o Tiago? Tá vivo? Tá morto? Tiago e o Marcos são mocinhos ou são vilões nessa história? Nós vamos saber já já. Do lado esquerdo, o depoimento. Gideon, você está preso aqui pelo crime de extorsão qualificada, majorada, bem como a associação criminosa, junto com o Fabrício e o Horácio, que eu vou ouvir daqui a pouco, tá bom? E nós vamos aqui nessa audiência verificar se você vai permanecer preso ou se você pode ficar solto, aguardando o seu julgamento lá na Vara Criminal do Itapuã, que é para onde, por hora, foi distribuído aqui o caso. Lá o procedimento vai continuar, pode ser que tenha processo, pode ser que tenham várias outras audiências. Aqui hoje, nessa primeira audiência, que ocorre de forma mais rápida, é para a gente já decidir, eu tenho o dever de decidir logo sobre a sua prisão, tá? Se você fica preso ou se você fica solto com algumas vinculações. Sobre a sua folha de antecedentes, você já foi condenado anteriormente, tem passagens criminais, o que tem na tua folha? Eu fui condenado a 5 processos. Ao todo, eu cumpri uma etapa e estava há 11 anos em domiciliar. Tá, você cumpriu já então 11 anos, está em domiciliar. Estou em domiciliar há 11 anos. Ah, está em domiciliar. Você me disse que tem quantas condenações? 5. 5 condenações. Por quais crimes? Assalto? Todos assaltos? Sim, teve um que teve uma morte, latrocínio. Isso tudo no Distrito Federal. Sim. Ou tem no estado de Goiás também? Não, no Distrito Não, Federal. outros estados, outras unidades da federação não tem outros. Tá. Nesse fato de agora que nós estamos conversando, que você está preso em flagrante, você foi preso, foi ontem ou foi antes de ontem? Terça-feira. Terça-feira, qual horário mais ou menos? Volta de 10h30, 11 horas. Você foi preso sozinho ou com os outros dois? Sozinho. Em qual local que você foi preso? Recanto da Zema. No Recanto das Emas, por policiais militares ou civis? Civil. Daqui do DF mesmo? Eu acredito que sim. Tá. Durante a abordagem e em qualquer dos locais que você tenha passado, na viatura, dentro da delegacia, na carceragem, sofreu algum tipo de violência ou agressão? Não. Nenhuma. A única violência foi que quebrou meu óculos, somente. Tá. No momento da abordagem? Não, dentro da viatura. O policial me fazendo as perguntas, não respondi, ele se irritou e quebrou meu óculos. Mas violência física, não. Você passou pelo exame de corpo de delito no IML, não passou? Tem aqui o seu exame. Não há nenhum tipo de lesão no seu corpo, então. Ficou aqui descrito, parece que queimadura no seu punho, algo assim. Sim. Você já estava com essa lesão anteriormente? Não tem nada a ver com esse fato? Não, eu me queimei no domingo. No domingo. Tá, mas não tem relação com a sua prisão. Não. Tá bom. Doutora Valéria, tem alguma pergunta para ele? Doutor Gabriel? Sem perguntas. Pode manifestar quanto a ele, então, por favor. Pela defesa, doutor, por favor. Excelentíssima Juíza, a Defensoria Pública vai requerer a favor do custodiado Gideon Batista de Menezes pela concessão da liberdade provisória. Gideon, a gente tem aqui uma situação flagrancial, a sua prisão ela foi feita com todas as formalidades e da forma correta, há aqui espécie de flagrante. No que tange a manutenção ou não da sua prisão, eu vou converter o flagrante em preventiva, porque além da gravidade concreta que nós temos, né, são múltiplas vítimas, são múltiplos crimes, esses crimes praticados de uma forma grave, esses crimes envolvendo associação criminosa e envolvendo também outras unidades da federação, como o estado de Goiás e Minas Gerais, bem como a gente tem a questão da sua folha de antecedentes, que já tem 5 condenações definitivas, como você falou, estava em regime domiciliar, são crimes anteriores graves, como de roubo e latrocínio. Então, nós temos o contexto da necessidade de garantir a ordem pública, tanto com relação à gravidade concreta, por todas as descrições que nós temos aqui, quanto também pelas suas condições pessoais que não são favoráveis, tendo em vista se tratar de um agente multireincidente, tá? Então, você fica preso, aguardando o julgamento lá na Vara Criminal do Itapuã, ok? Pode levar ele, gente, por favor. Quando você foi preso, bem como todos os locais que você passou, delegacia, viatura, carceragem, você sofreu algum tipo de agressão ou violência? Só pegando aqui, o que teria acontecido, em qual momento?
O que teria acontecido no momento que tava buscando provas, montando um inquérito, né? No momento que foi enquadrado também, eles foram agressivos comigo. E no momento que estava colhendo provas, tentaram lá no Paraná me asfixiar com um saco plástico. Eu fiquei em estado de acho que pressão, praticamente desmaiei, que não vi, fiquei um momento sem ver nada. E deram soco na minha boca, algemado, né? E também chutaram minha cabeça, embora tenha informado que eu tenho problema de coluna, coluna cervical. Tá, só para eu entender então, eles te pegaram, né? Você foi preso no Paranoá Park. Isso. Aí já a partir desse momento, eles já passaram a te asfixiar antes de você ir para a delegacia. Teria sido antes de ir para a delegacia? Não asfixiou nesse momento, asfixiou na delegacia. Na delegacia. Sim. Tá, foram os mesmos policiais civis? Sim. Foram os policiais civis que te prenderam? Eram policiais civis? Não foram os mesmos policiais civis, já os policiais civis do interrogatório. Tá, policiais civis do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Sabe me dizer a delegacia? Da 6ª DP. 6ª DP, lá no Paranoá mesmo. Sim. Tá, até você chegar na delegacia não houve nenhuma violência contra você? Não, teve pequenas agressões, tapas no rosto, coisas assim. Tá, então eu preciso conversar sobre elas também. Então, até você chegar na delegacia, dentro da viatura, então, houve tapas no rosto? Tapas no rosto, sim. Tapas no rosto. Foram quantos policiais que te pegaram lá no Paranoá Park? Foram 4 policiais. 4 policiais, todos homens ou tinha mulher também? Todos homens. Quando chegou na delegacia, então, aí você foi apresentado na 6ª DP, Exato. né? Aí já passaram a atuar agentes e delegados da Polícia Civil do DF mesmo. Aí você sabe dizer que é do DF. E aí dentro da delegacia o que aconteceu? Foi dentro da cela, foi dentro da sala de interrogatório? Foi na sala de interrogatório, puxou para um lugar isolado e tentou me asfixiar. Que lugar isolado era esse, você sabe me dizer? Lá mesmo na dependência da delegacia. Não consegui identificar não, excelência. Foi depois do interrogatório ou antes do interrogatório? Depois do interrogatório. Depois. O que eles falavam para você? Eles queriam as provas, queriam que eu apresentasse as provas, das quais eu desconhecia, e forçando eu a levá-los até o local onde aconteceu os crimes. Quantos policiais tinham nesse momento que te levaram para uma salinha? Quantas pessoas te levaram para lá? Tinha 2 ou 3 policiais. 2 ou 3. Isso. Sabe me dizer se eram agentes, delegados? Não sei dizer. Ah, você chegou a desmaiar? Um momento eu fiquei desacordado. Aí eu consegui voltar com dificuldade, a respiração. Tá. E o que eles falavam para você? É para apresentar provas? O que exatamente? Como que era a fala deles exatamente? Eles pediam para levar até o local que estavam os cadáveres e algo parecido. Tá. E isso durou quanto tempo? Você sabe me dizer, mais ou menos? Quanto tempo que você ficou nesse local isolado, nessa salinha? Foi por volta de meia hora. Meia hora. Isso. Tá. E aí, depois que você saiu, o que aconteceu? Você foi para a cela? Qual foi o procedimento tomado? Aí o procedimento, voltei para a sala novamente, para o delegado tentar interrogar mais um pouco. Aí, como não teve êxito, ele voltou para a cela. Então, eles te levaram para a sala de interrogatório, depois te levaram para a sala isolada, tentaram te asfixiar, você chegou a desmaiar e depois você voltou para a sala de interrogatório. Exatamente. Tá. E você chegou a falar alguma coisa na delegacia? Ficou em silêncio? Não fiquei... O depoimento, parte eu fiz o depoimento, mas parte do tempo que eu desconhecia realmente fiquei calado, fiquei em silêncio. Tá. E isso foi respeitado ou o delegado queria que você falasse? O delegado queria que eu falasse. Qual que era o nome do delegado? Perdão, não lembro essa. Não sabe? Você passou pelo exame de corpo de delito, não passou? Sim. Aqui dentro do complexo? Aí deu aqui no exame que não tinha nenhuma lesão no seu corpo, eles não deixaram nenhuma marca. Não houve nenhuma marca no seu corpo ou tinha alguma marca que não foi colocada? Sim, da qual eu uso o aparelho e mostrei que Você tem marca na boca? Tem marca na boca, sim. Tá. Pode tirar, por favor, a máscara. Sim. Isso daí teria sido de quê? Do soco que me deram. Eles deram socos no rosto também. Esses tapas foram da hora da abordagem, lá na viatura, ou dentro da delegacia, nessa situação que você me falou? Foi nessa situação. Os tapas deram dentro da delegacia. Dentro da delegacia, que deram soco para valer mesmo.
E sangrou na hora, por sinal. Foram socos só na região da boca ou teve em outro local do corpo? Soco na região da boca, e na hora que eu estava deitado, deram bastante chute bastante forte. Chute em quais regiões do corpo? Na minha cabeça. Na cabeça. Isso. Não envolveu outra região de barriga, algo assim? Não envolveu. Na sua cabeça ficou alguma marca? Não, que eu saiba, não. Não. Mas então essa lesão que tem na sua boca se refere a socos que te deram na delegacia, na 6ª DP. Exatamente. Lá no exame de corpo de delito, você chegou a mostrar isso? Mostrei, sim. Ele não tirou foto? Ele tirou foto, sim, senhora. Ele tirou foto? Dos locais que eu Porque mostrei. aqui no laudo, ele colocou que você negou ter sido agredido. Você falou para ele que foi agredido? Eu falei exatamente o que você está falando. Mas ele disse que você negou e colocou que não tinha nenhuma lesão. Você mostrou a lesão para Mostrei ele a lesão e também, ele teria tirou tirado foto. Fotos do quarto. Você sabe me dizer o nome do perito que te atendeu? Não, excelência. Tá. Aqui. Você conseguiria, de algum modo, reconhecer esses policiais? Tanto da hora da abordagem quanto de dentro da delegacia, que teriam te agredido? Sim. Conseguiria? Você não consegue, não havia nenhuma testemunha em nenhum dos dois momentos? Não, Uma não outra pessoa que não seja da carreira policial, que não fossem Não tinha. policiais? Lá na delegacia, você recebeu algum tipo de alimento, alguma coisa? Eu recebi alimento da delegacia mesmo. Eu recebi lanches de suco. Recebeu? Tá. Aqui na carceragem aconteceu alguma coisa? Aqui onde o senhor está? Não aconteceu. Foi tudo normal? Tudo normal. Recebeu alimentação aqui? Sim. Recebeu? Tá certo. Sem mais perguntas. Meritíssima juíza, a Defensoria Pública vem requerer a favor do custodiado Horácio Carlos Ferreira Barbosa, pela concessão da liberdade provisória, considerando que o custodiado é tecnicamente primário, ele tem até um registro aqui anterior, mas por delito de natureza completamente diversa, sem nenhuma condenação. Então, eu vou requerer liberdade provisória a ele, com as demais cautelares de vinculação ao processo. Eu vou requerer que seja oficiada a Corregedoria da Polícia Civil e o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, por conta do Ministério Público, né? Por conta desse relato de violência sofrida por ele na delegacia. Eu vou requerer também que seja oficiada a Corregedoria da Polícia Civil para diligenciar, para verificar se há câmeras na 6ª Delegacia de Polícia, principalmente no período de terça-feira, se há gravações de terça-feira à noite, momento que o custodiado teria prestado o depoimento perante o delegado de polícia na referida delegacia. Horácio, voltando a falar com você, quanto aos relatos que você trouxe aqui referente às agressões sofridas, serão tomadas as providências para verificação disso, né? Isso está independentemente aqui do contexto da sua prisão e da análise da prisão, mas eu vou determinar na forma do pedido da defesa que isso tudo seja analisado, que isso tudo seja verificado, então eu vou tomar as providências, isso ainda vai ser analisado. Eu vou te reencaminhar também para exame de corpo de delito no IML, de forma imediata, tendo em vista que no laudo que foi produzido pelo perito não consta nenhuma das lesões que inclusive você mostrou aqui na audiência, era pelo menos para constar isso descrito no laudo, nem que fosse outra justificativa, mas deveria estar no laudo. Então, na forma da resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça e do protocolo, eu vou te reencaminhar imediatamente, você vai fazer um novo exame de corpo de delito, peço para você novamente descrever as agressões lá, mostrar as lesões que você tem, para que o perito tome as providências de pelo menos descrever e tirar foto dessas lesões, como eles fazem em todos os casos que passam aqui pela audiência de custódia. No que tange à sua prisão, você foi preso numa situação flagrancial, foram feitas as formalidades e há necessidade de conversão do seu flagrante em preventiva diante do contexto que nós temos. Apesar de você ser primário de bons antecedentes, o delito aqui ele extrapola em muito a gravidade concreta. Nós estamos falando de múltiplas vítimas, 6 vítimas, um contexto grave de múltiplos crimes que envolvem inclusive a associação criminosa, bem como outras descrições graves que foram feitas pela polícia. Uma investigação que não se restringiu ao Distrito Federal, foi uma força-tarefa da Polícia do Distrito Federal com Goiás e Minas Gerais. Então, nós temos aqui um caso que extrapola em muito a gravidade concreta e que justifica a manutenção da sua prisão. Então, você vai aguardar preso o seu julgamento no juízo natural, portanto, diante da garantia da ordem pública pela gravidade concreta, tá bom? Aí, gente, vocês verificam isso de reencaminhar ele para o IML de forma imediata, tá bom? Tá.
Você está preso aqui numa situação flagrancial. Nós tivemos um flagrante por alguns crimes. Esse seria o responsável por cuidar do cativeiro das vítimas do caso Elisamar. Vamos ouvir, é o Fabrício. Depois você vai ser julgado. No juízo natural você vai ter outras audiências. Pode ser que tenha lá um processo, um julgamento. Tudo vai ter continuidade lá. Essa audiência é para a gente decidir apenas sobre a prisão, porque eu preciso logo decidir sobre a sua prisão. Então, eu já li o flagrante, eu vou conferir seus dados pessoais, conferir sua folha de antecedentes, vou te fazer algumas perguntas a respeito da sua prisão, vou ouvir o Ministério Público, vou ouvir a sua advogada, e aí, no final, eu vou decidir se eu vou converter o flagrante em preventiva, você ficando preso preventivamente ao longo do processo, ou se você pode ficar solto, respondendo mediante o cumprimento de algumas condições, tá? Então, conferindo sua qualificação primeiro, aqui consta que você nasceu em Sobradinho, é isso mesmo? Sim. Você é solteiro ou é casado? Solteiro. Tem algum filho, algum dependente? 2 filhos. Qual a idade deles? Um de 3 e um de 8. Eles moram com você? Sim. Eles estão com quem nesse momento? Estão com a minha mãe. Você estudou até qual nível? Superior incompleto. Está trabalhando atualmente? Eu faço o trabalho de Uber e vendo salgado e picolé. Sobre a sua folha de antecedentes, Fabrício, falando aqui, ela está aqui nos autos, mas para você me ajudar a esclarecer, o que você tem de condenação, de passagens anteriores, o que tem nela? Nem nada. Você nunca foi preso, nunca foi condenado, não tem nenhuma. Deixa eu ver, tem um auto de prisão de flagrante hoje. Não tem nenhuma anotação também em outro estado da federação, nada disso. Aqui consta que a sua folha está limpa, não tem nenhuma anotação anterior. Falando um pouco agora do momento da sua prisão, eu vou te fazer algumas perguntas que não dizem respeito ao fato em si, que a gente não conversa aqui, né? Você já teve a oportunidade de dar o seu relato na delegacia. Aqui eu vou perguntar mais sobre o momento da abordagem até você chegar até aqui, tá? Você foi preso que data? Foi ontem, quarta-feira, ou foi antes de ontem, na terça? Foi ontem. Foi ontem, qual horário mais ou menos? Foi umas 8 horas da noite. 8 horas da noite. Você estava em qual local quando foi preso? Não, eu me apresentei na delegacia. Você se apresentou na delegacia. Foi. Ok. Qual delegacia? Paranoá. Paranoá. Sexta DP? Foi. Tá. E nesse momento, então, a partir do momento que você chegou na delegacia até vir aqui para a audiência, sofreu algum tipo de violência, agressão, que queira me relatar? Não? Você passou pelo exame de corpo de delito no IML? Sim. Tinha alguma lesão constatada no seu corpo? Não. Aqui, olhando o seu exame, o perito falou, né, que fez e que não havia nada, nenhuma lesão recente, não havia nenhum machucado, bem como você negou agressões. É isso mesmo? Tá bom. Doutora Valéria, tem alguma pergunta? Doutora, tem alguma pergunta para ele? Não. Pelo Ministério Público, por favor. Doutora, pela defesa, por favor. A defesa requer a liberdade provisória, tendo em vista que ele não preenche os requisitos do 312, ele não apresentou periculosidade elevada, ele se apresentou espontaneamente na delegacia, é primário, colaborou com a investigação. Na hora da declaração dele, ele colaborou bastante, não preenche os requisitos, sendo assim, requer que seja concedida a liberdade provisória. E caso Vossa Excelência entenda cabível, que seja concedido com alguma medida cautelar diversa da prisão. Bom, Fabrício, a gente tem aqui o contexto da sua prisão e houve o requerimento do Ministério Público pela sua prisão preventiva. Aqui, no caso, eu entendo que deve ser dado o mesmo tratamento que foi dado aos demais, apesar de vocês terem condições diversas. Só o Gideon era reincidente, mas o Horácio também era primário de bons antecedentes. Nós temos aqui imputações aos 3 de delitos que são muito graves, que extrapolam uma gravidade meramente abstrata, e por toda a investigação que houve com a Força-Tarefa do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para descobrir os delitos que haviam ocorrido, e diante das imputações que nós temos, com múltiplas vítimas, já que são 6 até agora, múltiplas capitulações, extorsão mediante sequestro, ocultação de cadáver, associação criminosa, em que pese você tenha ainda condições pessoais favoráveis, como a questão de ser primário, de ser ali de bons antecedentes, a gravidade concreta do crime determina a sua prisão em razão da garantia da ordem pública. Então, entendo que os 3, né, eu já tinha decidido quanto aos 2, mas agora complementando a sua, os 3 permanecerão presos preventivamente, aguardando o julgamento lá no juízo natural, tá? Então, você vai ser encaminhado para o sistema prisional e aguarda preso até o seu julgamento final, tá bom? Pode levar ele, por favor, doutora.